Oi, meu nome é Rayana e eu parei minha maratona de Orkut pra fazer esse vídeo. O vídeo de hoje não tem um certo rumo, mas meio que tem, porque o vídeo de hoje é conversando sobre Colleen Hoover. Colleen Hoover é uma das minhas autoras favoritas. Não digo que é a favorita, porque os últimos livros que eu li dela eu não gostei tanto. E o Shelley Mead existe nesse mundo e que fez Vampire Academy, não dá pra vocês verem agora, vai ter um pôster imenso aqui do filme, sim, mas a gente trabalha com o que a gente pode. Vou falar um pouquinho sobre cada obra dela que eu li, o que eu achei dos livros, a parte boa, a parte ruim. Sei lá, eu não sou PhD em Colleen Hoover, então eu vou dar as minhas opiniões, porque... que eu posso fazer? Então vamos lá. Colleen Hoover é uma autora de... normalmente é new adult. Ela faz livros contemporâneos, a maioria de romance. Acho que todos são de romance. E tem vários dramas, e é muito bom, e tudo mais. E a gente lê, se apaixona, chora, sofre. O primeiro livro da Colleen que eu li foi Métrica, e foi um livro que eu sofri demais. Eu chorei muito, mas eu amei aquele livro de um jeito. O fato de ter vários poemas dentro do livro fez ele ficar 1000 vezes melhor. É a história de uma garota que se apaixona pelo professor dela, só que ela não sabe que é professor dela, porque o cara tem, sei lá, 21 anos e ela tem 18, e não era pra ele ser professor nessa idade, eu acho. Esse livro é sobre muitas coisas, mas acho que o plot principal pode-se dizer que é o fato da Lake se apaixonar pelo Will, que é o vizinho dela, mas depois a gente acaba descobrindo que ele é o professor dela também. E eu acho que o diferencial nessa história, das outras histórias sobre romance de aluno e professor, que é um negócio muito errado de se fazer, tá bom? Não repitam, é o fato de eles não ficarem juntos depois que eles descobrem que são aluno e professor. O Will, ele condena totalmente isso, ele corta relações, que eles são vizinhos, e os irmãozinhos deles são melhores amigos. E teve tragédias na vida do Will e tragédias na vida da Lei que forçam eles a serem mais unidos, as duas famílias serem mais unidas. Então eles se veem sempre, acontecem coisas, e os dois têm um carinho muito grande um pelo outro também. Então é difícil, é um livro difícil, mas é muito bom. Depois de Métrica tem Pausa, que é o segundo livro da série, e eu gostei desse livro. É a continuação da história dele, só que narrado pelo Will, e eu gostei disso, sabe? Eu achei que não teve grandes histórias assim no segundo livro, como no primeiro, mas foi um livro bom, sabe? Porque deu continuidade, mostrou como foi o relacionamento deles depois que acabou o primeiro livro, e isso é bom, sabe? Isso vai. Só que essa garota, que é o terceiro... Gente, eu não consegui ler esse livro até hoje. Eu comprei faz muito tempo e eu não consigo ler esse livro. Eu tentei já. Porque é o Will e a Lake em certo momento da vida deles. E daí ele começa a relembrar tudo que aconteceu no primeiro livro. Então é como se a gente tivesse mais um daqueles milhares de livros em que a autora repete a mesma história do primeiro livro, só que com o cara narrando. Só que não tem muito a acrescentar. Pode até ter, mas não me interessa. Eu não quero ler a mesma história de novo, sabe? Eu quero acontecimentos novos. Eu quero uma continuação da história deles, não relembrar tudo que aconteceu antes. E talvez vocês não compartilhem desse pensamento, mas eu não gosto, então é um problema pra mim. Eu não consegui terminar esse livro e eu acho que eu não vou terminar. O próximo livro que eu li da Colleen foi Hopeless, e esse é um livro muito pesado. Trata de um assunto pesadíssimo e mexeu muito comigo. Eu fiquei agoniada lendo esse livro, mas é um livro muito bom, sabe? Os personagens são muito bons. É uma história muito boa, resenhando muito bem a história da Sky e do Holden. E, gente, eu não sei o que dizer sobre esse livro sem dar muito spoiler, porque qualquer coisa que eu vá falar, mas aconteceu algo muito ruim pros dois personagens, mais pra Sky do que pro Holden, mas as histórias estão cruzadas, é uma leitura difícil, ainda mais pro final, mas eu recomendo muito, muito, muito mesmo. Mas o que eu não recomendo é o segundo livro dessa série, que é o primeiro livro narrado pelo Holden, e por mais que eu tenha gostado dele no primeiro livro, ele é insuportável narrando. Que cara chato, meu Deus do céu. Holden, cala a boca. Sério, gente, é muito ruim. Tudo que eu achei muito, tipo, uau, que massa nesse livro. Eu leio por ele, e fica sem graça, daí você fica, tá, eu já li isso, mas era legal ler ela falando dessa cena, sabe? Porque daí tinha todo um ar misterioso. Agora ele conta tudo ali, tipo, o mágico contando todos os truques dos outros mágicos. É tipo, tá errado, não faz isso. E eu acho que essa minha raivinha com o personagem homem narrando a mesma história, além do fato de ser a mesma história, eu não gosto de ler muito personagem homem em primeira pessoa. Eu prefiro ler mulher em primeira pessoa. Primeiro de tudo é que eu gosto de ler em primeira pessoa. Eu prefiro que seja uma personagem feminina, então... não vai. Eu leio, mas eu prefiro não ler. O segundo chama Losing Hope, tá, gente? Tem um terceiro que eu acho que é Finding Cinderella. Não sei. Sei que é da amiga da Sky com o melhor amigo do Holden. Acho que é Holder. Eu não sei o nome dele. Eu não faço pesquisa pra gravar vídeo. O próximo livro que eu li da Colleen Hoover é Ugly Love, que é, né, um livrinho show. Meu Deus do céu, né? Sentimentos, momentos, sentimentos. Perpetuei Colleen Hoover no meu ambiente escolar, que não é escolar, faculdade, mas
tô usando isso aqui, então tá de escolar também. E a história da Tate, que é meio que uma enfermeira, e o Miles, que é um piloto de avião. Parece que é a junção de dois clichês pornô, tipo, a enfermeira e o piloto de avião. Tá. E é uma história meio pesada também, mas não tanto quanto Hopeless. Eu gostei bem mais, senti bem mais coisas. Eu sim lembro, entendi que nem sabe do que eu tô falando. Assim, da chuva no carro. Eu acho que esse poderia ser meu livro favorito da Colleen Hoover. Tem grandes chances de ser. Só que, logo após ele, eu li Meus, que é o livro mais fofo do mundo. Que é a história da... Eu não lembro o nome do personagem principal. Eu tava relendo esses dias. Tava relendo ontem, mas é a história dela. E a história do Reed. E o Reed é um cara que mora no mesmo condomínio que ela, aparentemente, no prédio da frente ali. E ela sempre senta na varanda pra assistir ele tocar violão. E daí eles começam a conversar, porque ele faz parte de uma banda e ele que escreve as músicas. E ele tá totalmente sem inspiração pra criar música nova. E ele vê que ela tá escutando a música dele e ela tá cantando. Ela criou umas letras pra música dele, que era só o violão. Ele pede o número do celular dela, daí eles começam a conversar e é uma coisa bem profissional. Ela vai fazendo as letras e mostra pra ele, mas eles não têm contato, eles não conversam, eles conversam só por mensagem. E daí um dia ela descobre que o namorado dela tá traindo ela com a melhor amiga e ela sai de casa depois de socar a cara dos dois. Aí depois dessa briga toda, ela sai de casa chuveiro e o Reed acolhe ela na casa dele e daí ela descobre que ele é surdo. E daí o livro inteiro é, tipo, lindo, porque o livro inteiro é cheio de música e tem até uma playlist que a Colleen fez uma parceria com um cantor que acho que é o Griffin Patterson e eles fizeram todas as músicas que tem no livro, tem uma música realmente. Então, tipo, você vê a playlist, é maravilhosa, todas as músicas, é incrível, gente, porque ele é um músico muito talentoso, sabe? Ele faz músicas maravilhosas e ele é surdo, então, tipo, ele tem que sentir as vibrações, sabe? Então, quando ele tá tocando violão, ele coloca bem perto do corpo dele pra ele sentir a vibração de cada corda. Então, é assim que ele vai fazendo as músicas dele, e isso é lindo, e daí tem coisas mais lindas, cenas lindíssimas, e ele é meu favorito, eu acho. É muito bom, eu recomendo, e ele não tem a versão do Reed narrando, porque na verdade são os dois narrando. Mas não é tão ruim assim, sabe? É bom, eu gostei, pelo menos. Mas eu sei que tem um spin-off do melhor amigo do Reed, que ele mora no mesmo apartamento que eles. No apartamento eles dividem com 4 pessoas. É o Reed, ela que eu não lembro o nome agora, Bridge, e o carinha que eu não lembro o nome também agora, e que eu imaginava ele como esse cara aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei porquê, gente, mas na minha cabeça ele sempre foi esse cara. E daí eu descobri que ele é pra ser tipo um cara super gato, gostoso e jovem. Eu fiquei, mas ué, ele não era assim? Eu não sei o que acontece comigo, eu sou louca, mas existe um spin-off dele com essa garota que também divide. E a gente vê em minha missão que tem algum relacionamento acontecendo ali, que tem alguma coisa acontecendo ali. Eu pretendo ler, mas um dia eu vou acabar lendo, então... E o próximo que eu li dela foi Confess. E o livro começa com uma garota e um garoto numa cama de hospital e ele tá morrendo. E os dois, eles namoram um tempinho já e eles se amam muito. É uma história tipo, forte, você sente. Tanto que só nesse prólogo eu chorei, porque eu achei muito triste ele morrer no final do prólogo, que é o começo do livro, então não é spoiler, porque o livro não é sobre esse casal. E daí passam uns anos, que daí é essa guria, e ela tem toda uma dificuldade, a vida dela é meio que uma merda, e ela é sofrida, e ela sente saudade desse cara, e sim, ela é cabeleireira, então ela tem pouco dinheiro, e ela precisa de dinheiro pra certas coisas que ela quer fazer, que eu não posso dizer que é spoiler. Um dia ela passa na frente de uma casa, e ela vê várias confissões, assim, na parede, de pessoas anônimas. E a Colleen Hoover disse que essas confissões que ela colocou no livro são confissões que ela recebeu no e-mail dela, então são coisas reais, sabe? Eu amo meu marido mais do que eu amo os meus filhos, que é uma coisa que a sociedade meio que recriminaria, sabe? Porque supostamente mãe tem que amar os filhos mais do que qualquer coisa no mundo. E daí o cara abre a porta do estúdio e ele oferece pra ela recepcionar os clientes dele, porque ele é um artista, pinta vários quadros, então ele oferece um dinheiro muito alto pra ela trabalhar só essa vez. E assim, eu não vou dizer muita mais coisa pra vocês, mas romance, né? Gostei bastante. Não tanto quanto os outros, porque eu achei meio corrido o final. Desculpa a mudança, mas é que eu fui almoçar e eu tenho prioridades na vida. E a sopa é uma das minhas prioridades. Então, entre gravar um vídeo e comer a sopa, né? Essa balança pesa. Eu tô rouca. Diferença, né? Que aconteceu comigo. Pronto. E outra diferença também agora é que eu não tô com cabelo de criança. Estou com cabelo de alguém que trabalha e tem que pagar umas contas. Eu gostei de Confess, mas foi o primeiro livro da Colleen que eu achei que ficou menos do que eu esperava. Porque talvez eu já tivesse lido tantos livros bons dela que a minha expectativa subiu muito, assim. Eu tava acostumada com o padrão. E Confess não
chegou nesse padrão, não foi do jeito que eu queria que fosse. É um livro bom, é muito bom, é bem feito. A escrita da Colleen Hoover tá impecável, como sempre. A construção da história também. Não é nada que seja mal feito, sabe? É só a história em si que eu já não gostei tanto. E eu achei também o modo como eles solucionaram o problema do livro, a pessoa que enchia o saco da porra do livro, que é um babaca insuportável. São dois babacas insuportáveis, né, na verdade. Como a personagem principal acabou se livrando desse problema, eu achei meio bobinho, sabe? É o tipo de coisa que a gente vê acontecer, sei lá, na novela das 8. Que, sei lá, Nazaré Tedesco caiu. É bom, eu recomendo. Só não crie muita expectativa se você já leu os outros livros da Colleen Hoover que eu disse antes. Boa sorte na sua vida de sucesso. Próximo. Chegou a hora, meus amigos, de dizer um livro que eu odiei da Colleen Hoover, que foi November 9. Não teve nada nesse livro que eu tenho gostado. Tudo que eu disse antes pra vocês, que tava impecável em todos os livros da Colleen Hoover, ficou uma bosta nesse, porque eu não gostei da história. Talvez um pouquinho da história, se tivesse sido feita apropriadamente, se tivesse feito de um jeito que não parecesse que eles só se conheciam aos 5 dias, que foi o que aconteceu, porque eles se viram 5 dias durante esse livro. Eu vou explicar a premissa agora pra vocês não acharem que é estranho. A Fallon e o Ben se conheceram numa lanchonete. Tava com o pai dela, que é autor, ela era uma atriz, mas a casa do pai dela pegou fogo, ela tava dentro, se queimou, tem cicatriz, acabou com a carreira de atriz dela. E o pai dela é super otário, superficial e ridículo, e ele tá sendo super otário com a Fallon. O Ben se intromete, finge que é namorado dela e começa a dar uns cortes no pai dela. O pai dela vai embora e eles começam a conversar. Ela vai se mudar naquele mesmo dia pra Nova York, ela mora em Los Angeles. E eles já se tornam super íntimos, tipo, vai, sabe? Porque ele é gente boa. Só que aí entra um probleminha da tia Colleen Hoover, que eu acho que ela tem uma certa dificuldade em fazer os personagens homens dela na área. Principalmente no Ben, eu achei ele muito um clichê da mente masculina, sabe? Que a gente pensa que é. Nesse mesmo dia que eles se conhecem, quando ele começa a narrar, é tipo peitos dela. Quero saber qual a cor da sua calcinha, e não sei o que lá, a bunda dela. Então eu falei, sinceramente, realmente? É isso que você vai trazer no personagem homem? Então acontecem certas coisas que não é o que vocês estão pensando, mas ela acaba de calcinha sutiã na frente dele e ele vê o que já é tipo demais, porque ela não deixava ninguém ver as marcas dela, mas ela deixou. Ele é o especial. E aí ele vê as marcas, ele fala, nossa, bonito. Mas aí ele entra com um discurso que é a coisa mais imbecil do mundo. Que é você dizer pra uma pessoa que tem um problema, que o problema dela não é ruim o suficiente, como se fosse uma competição. Tem várias coisas que me incomodam nesse livro, umas coincidências que são demais, vão longe demais pra mim. Me irrita. A proposta do livro em si eles fizeram um acordo lá nesse primeiro dia que eles se encontraram, que eles iam se encontrar no mesmo dia, 9 de novembro, por acho que uns 5 anos, até eles terem 23 anos, porque a mãe da Fallon disse que era bom ela ter um relacionamento só quando tivesse 23, pra poder ter vivido a vida dela, não sei o que, muita coisa, e ao mesmo tempo nada acontece nesses dias que eles se conhecem. É muito estranho, porque eles não mantêm contato durante esse 1 ano. E daí eles não têm tempo de se conhecerem realmente. Eles se amam e eles se querem. E daí, se eles brigaram, sei lá, 9 de novembro de 2011, passa 1 ano inteiro, ninguém procura ninguém pra resolver isso. É uma briga séria, gente. Tem certa parte que ela volta a morar em Los Angeles, daí eles estão na mesma cidade. Ele sabe onde um amigo dela mora, mas ele não procura ela, ele só procura ela no próximo 9 de novembro pra solucionar o problema, mas tipo, nada a ver. Eles têm 1 ano pra ficar tranquilo, pra ter pensamento, mudar, não sei o que. Só que parece que 1 ano depois é como se fosse 2 segundos depois, porque eles estão sentindo a mesma coisa ainda, tá no mesmo jeito o sentimento deles, sabe? Tipo, eles ainda estão putos por causa daquela briga que aconteceu 1 ano atrás, como se tivesse acabado de acontecer. Então, você não sente que passou 1 ano. Eu não gostei, eu não recomendo pra ninguém, sinceramente. Só posso falar por mim, né? Eu não gostei, mas outras pessoas podem gostar, e muitas pessoas gostaram desse livro. A minha irmã mesmo adorou o livro. Eu falo mal pra ela fica, tá louca, ela. O que você tá falando? O livro é bom. O próximo que eu li foi Never Never, que ela fez uma parceria com a amiga dela, Taryn Fisher, acho que é esse o nome dela. Então elas tiveram que fazer um livro em 3 partes pequenas. Eu li a parte 1 e parte 2 de uma vez. E eu achei incrível, porque é um casal que eles são adolescentes, acordam um dia
sem saber quem eles são, não sabem nada da vida deles. Daí eles passam o primeiro livro descobrindo quem eles são, só que eles sofrem um apagão e eles acordam no meio da manhã na escola. E eles estão com os amigos dele. Pouco tempo antes, eles estavam conversando de boa, então eles têm que agir naturalmente, pra ninguém achar que eles são loucos. Eles se encontram, eles veem que eles têm algum passado, algum presente também, né? E daí eles estão tentando descobrir o que aconteceu com eles. Isso é o que eu tenho pra falar sobre essas duas partes, porque é muita confusão, você não entende, você não descobriu muito nada até agora. No primeiro e segundo, você não vai descobrindo muita coisa, sabe? Uma coisa ou outra, mas no segundo, que você começa a meio que entender. Só que você não sabe por que isso tá acontecendo, eles não sabem que isso tá acontecendo. E a terceira parte saiu no começo desse ano, só que eu ainda não li. E eu ouvi tantos comentários negativos. Foi a descoberta ser totalmente broxante, a história ter sido corrida. Então, se eu acreditar nesses dois comentários, eu fico, meu Deus, o que fizeram? Porque eu tava muito animada pra isso. Eu queria até que já tivesse o terceiro pra ler tudo de uma vez, porque senão eu ia sofrer do mesmo caso dos dois. O que vai acontecer, vai chegar o terceiro livro, eu não vou lembrar o que aconteceu direito no primeiro e no segundo, e eu vou ficar mais perdida na história. Mas eu não quero me frustrar, porque tava muito bom, foi muito bem feito as duas primeiras partes. Então é isso, gente. Desculpa pela mudança, desculpa pela voz, mais uma vez, porque tá difícil. Então, se vocês são fãs da Colleen Hoover, comentem aí embaixo, conversem comigo. Como vocês podem ver, eu gostei de muitos dos livros dela. Eles são maravilhosos, ela é uma ótima escritora e eu quero ler mais dela. E eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos de um dos livros que eu disse aqui hoje. E leiam os livros dela, porque eles são muito bons mesmo. Eu gostei de alguns, mas vai que você gosta. Gosto é gosto, né? A gente não pode fazer nada quanto a isso. Então se vocês gostaram desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo, por favor. É isso, gente. Tchau.